Olá, boa noite. Como que vocês estão? Então, espero que todos estejam bem. A gente inicia aqui a nossa live de hoje trazendo a seguinte frase: Olhos no céu, eles estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Quem quiser comentar de onde está falando. E aqui durante essa live a gente vai explicar o que é isso, porque a gente colocou essa frase, vai trazer todo o contexto do que nós vínhamos nos conectando nos últimos momentos. Deixa eu só ver de onde que vocês estão falando aqui. Aqui a Adriana está em Copenhague, a Soraya em São Paulo, a Rosana em Portugal, Marcelo em Jundiaí, Marci Catanduva, Marília em Itu. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de iniciar, para trazer o contexto das conexões que a gente fez, para ver se alguém recorda, alguém prestou atenção, que durante essa semana nós colocamos lá no Instagram, uma mensagenzinha no history, a gente colocou sobre o portal, tinha muitas perguntas sobre o portal 12 do 12, e a gente falou assim, 12 do 12, ele é uma data sincrônica que tem a sua força energética, é um portal, um grande portal de energia, mas a gente tem a grande entrada de energia, ou seja, o grande portal iniciando no dia 15, que é amanhã, amanhã 15 de dezembro. E a gente vai tentar explicar um pouquinho por quê. Uma coisa interessante é que a Federação Galáctica, junto com todos os seus comandos, Comando Ashtar, Comando Santa Esmeralda, Comando Santa Ametista, a gente já comentou isso em outras lives, que eles não têm, assim, um poder, aliás, eles têm o poder, mas é a forma de ação aqui no planeta, em todo o sistema solar, que eles não agem com interferência. A gente sempre trouxe a informação que eles agem com contra-resposta, com auxílio. Coisas que a gente faz aqui, coisas que a gente emana daqui, ou seja, o comportamento individual, coletivo, da própria humanidade, de todos os seus seres vivos, é que colocam eles em atividade, em contra-resposta do que eles podem estar fazendo aqui com a gente. Mas voltando lá para aquele history que a gente colocou, para quem presta mais atenção, por que eu estou comentando isso? Porque muitas vezes eles trazem alguns sinais para a gente, para a gente trazer alguns sinais, mas esses sinais, eles não são bem claros, vamos dizer assim, do que é no contexto total, do que eles estão querendo trazer. E para quem se recorda, a gente colocou embaixo, naquele history, uma hashtag que estava escrito assim, presentes de Natal. E isso, quando a gente coloca alguma coisa assim, sempre pensando em toda a responsabilidade que a gente tem em trazer as informações, em ser mais transparente possível, não causar nem euforia demais, nem apreensão demais, nem também expectativa demais. Tá? Mas, quando a gente foi perguntar se era para colocar realmente aquilo, era para colocar realmente aquilo, e o porquê é porque nós estamos realmente recebendo esse presente de Natal. Tá? O que acontece, para agora a gente entrar nas conexões que a gente fez. Quando a gente vai buscar esse entendimento da Federação Galáctica, aqui do Sistema Solar, nós temos eles atuando no sistema inteiro, tá? Não é só aqui no planeta Terra. É um comando, aliás, a Federação Galáctica, ela tem por garantir que todo o sistema solar, cada planeta, ele faça o seu processo de evolução, de subida, cada um tem suas características, cada um tem a sua própria história, os seus próprios pormenores. Então, não quer dizer que todos estejam evoluindo ou fazendo uma evolução de uma forma igual, na mesma proporção. Mas o que interessa nesse momento aqui para nós é o planeta Terra. Então, a Federação Galáctica, ela acaba, vamos dizer, trazendo a nossa linguagem aqui, trabalhando em todo o sistema solar.
O que acontece? É como se agora, o próprio pedido do Cristo, né, o nosso Cristo aqui, Jesus, Sananda, que é quem toca o processo, vamos chamar assim, planetário aqui no seu comando, na sua forma de diretrizes, né, ouviram os pedidos do Cristo e acabaram trazendo uma força maior, uma concentração maior. Lembrando que eu estou trazendo aqui para a nossa linguagem de entendimento. Então, é como se a própria Federação Galáctica, através de todos os seus comandos, ela centra agora a atenção, né, energética aqui no nosso planeta. Vale a gente lembrar de uma série de fatores que a gente chama de linhas de tempo. A gente comentou em algumas lives para trás, para quem recorda, aliás, muitas para trás, né? A gente comentou que existe uma série de linhas de tempo que elas estavam atrasadas, né? Atrasadas dentro do, vamos dizer, do tempo linear que nós temos aqui, principalmente nessa janela, que ela vem de 2012, né? Depois ela entra ali a partir de 2020 e vai mais ou menos até 2027. Então a gente tem algumas linhas de tempo que elas estão mais atrasadas na nossa linguagem aqui. O que acontece, né? Para a gente entender um pouco isso, eles agem em contra-resposta, nós podemos ter um entendimento que uma massa crítica para o bom andamento, aquele andamento da transição planetária que é mais harmônico, se necessitaria de uma porcentagem de 1/3, em torno de 33% de almas, né? Pegando a humanidade, tem os outros seres todos que vivem aqui no planeta também, mas pegando a humanidade, que são os seres mais evoluídos aqui no planeta, em torno de 33%. Desses 33%, a gente pode dizer que esse número ele já foi atingido. Isso significa que são pessoas que elas estão buscando, questionando, tentando entender além, né, da matéria, tentando entender além do dia a dia, da vida, como sempre foi ensinada. Porém, o que traz um certo atraso nestas linhas de tempo, nesse andamento aqui, é porque se a gente pegar essa massa, nós poderíamos estimar que a grande maioria, em torno de 80%, 90% dela, ainda tem muitos resquícios do fator que é o fator mais paralisante nesse processo, que é o fator medo. Medo ou desconfiança ou falta de fé, dentre outros fatores. Tá? Então, não quer dizer que estas pessoas elas estão dormindo, mas elas ainda têm muito esse fator. Por isso que algumas linhas elas ainda estão em atraso, né? Então, daí estender essa pergunta para todos nós, né? Aqui que nós temos realmente muitos momentos de oscilação diante de tudo isso, e isso vai formando um grande fator, uma grande malha energética, a qual vão trazendo essas linhas de tempo. A gente vem também entendendo que, nesse exato momento, está acontecendo um fator que ele é muito similar a 1997. Para quem se recorda, teve em 97 episódios de aparições em massa lá em Fênix, né, que causou alguns alvoroços. No entendimento, num contexto mais na nossa linguagem aqui do que a gente conversa, aquilo se entendeu, né, como se fosse os seres controladores do mundo que fizeram aquilo. Se passaram quase 30 anos, a gente vê todo o avanço tecnológico que nesse tempo tem, e nós estamos presenciando novamente. Tá? Só que agora não é mais num local só, é de uma forma muito mais ampla. Até vou perguntar para vocês, quem não está vendo já, não está percebendo já esses movimentos no céu, e vou trazer novamente a frase aqui do início, né? Olhos no céu, tá? Porque os presentes eles estão chegando. É isso que pediram para a gente trazer. Sim, estou acompanhando aqui, existem os fakes também, tá? Mas existem, na grande maioria, tá, os reais, tá? O que está acontecendo mesmo. Tá? Se você pegar algumas redes sociais, isso está bombando porque está aparecendo em tudo quanto é lugar, então não tem mais como esconder. O que a gente comentou? Tá?
não são falsas bandeiras. Tem alguns que são para distorcer a informação quando ela está vindo correta. Vou tentar dar um exemplo aqui. Imagina que tem lá uma nave-mãe, não vou nem chamar drones, porque não dá para mais chamar isso de drone. Tá? Ninguém mais sabe explicar essas coisas, mas vamos lá. Imagina que tem uma nave-mãe, ela faz uma aparição, muitas outras naves na volta, tá? Tendo isso aí. É lógico que vão soltar algumas outras coisas fake para confundir. Esse é o jogo. Né? E, inclusive, depois me lembrem de eu comentar sobre o jogo, tá? Porque eu quero... A gente recebeu muitos comentários também, eu quero comentar sobre essa questão do jogo. Me lembrem depois, tá? Então, o que acontece? Vai ter isso. A gente, inclusive, nas caixinhas de pergunta, ela diz, estão tendo as duas coisas, tá? O jogo, ele é jogado nos dois sentidos. Porém, isso está acontecendo, isso é real. A gente foi buscar conexão aqui para entender duas linhas de tempo, tá? E lembrando dessa parte da responsabilidade, nós não vamos colocar datas nas coisas, tá? Então, assim, o presente, eu vou deixar para todos nós irmos entendendo eles juntos. Se o presente é eles estarem vindo, ou se a gente vai ter um presente em massa, como uma divulgação, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas não posso afirmar aqui, ó, até o Natal a gente vai ter um presente dessa forma, naquela outra forma, tá? Mas o fato é que nós estamos recebendo um presente e esse presente é de Natal. Por que de Natal? Porque nessa época as pessoas elas ficam mais abertas, mais amorosas, mais receptivas e estão, tá, aqui vivenciando isso com suas famílias, com esse momento. A Nova Jersey, a maioria lá é real, tá? Se não todos. Eu particularmente, não vi nenhum de lá que não seja, tá? O que acontece, então? As duas linhas de tempo que a gente tem elas no funil para agora, né? Próximos momentos, são duas. Uma linha de tempo, ela é que daí, calma aí tem, a gente pode, estou tentando só conectar as informações, a gente pode unir essas linhas de tempo, tá? Isso é importante falar, que elas podem, uma ser na cascata, né, no efeito cascata da outra. O que acontece? A gente está começando a ter as divulgações, né, as aparições, e uma linha de tempo que ela é muito próxima de poder estar acontecendo é a divulgação em massa. Tá? Não consigo trazer para vocês a forma bem correta que ela poderia acontecer. O que a gente explicou, tá, e conectou é que, assim, é como se os próprios governantes, né, ou seja, quem teria que estar fazendo isso já há algum tempo, por isso que essas linhas elas estão atrasadas, não o fizeram da forma que era para fazer. E aí é como se a própria Federação Galáctica ela passa um recado. Tá? Estou lembrando que eu estou trazendo a linguagem que a gente consegue entender aqui, não é que eles falam assim como eu estou dizendo. Tá? Mas só para explicar isso. Então é como se foi dito assim: se vocês não fizerem da forma que foi proposta, a gente vai fazer da nossa forma. Não sei se vocês conseguem entender isso. E, diante disso, é como se, em um grande desespero, vamos colocar assim, um grande desespero, os movimentos eles estão sendo feitos correndo contra o tempo. A gente vê vários arquivos sendo abertos, várias coisas sendo investigadas, isso oficialmente dizendo. Então, é como se está numa pressão, tá? Numa pressão. Se não for na forma que era para ser feita, na forma proposta, ele vai ser da nossa forma. E essa forma, aí, vamos dizer, não é mais os governantes, trazendo na linguagem que a gente, tá? Só para a gente entender. Não é mais os governantes que vão dizer, é eles que vão se apresentar. É isso que a gente entende por aqui. Então, isso é uma linha de tempo que a gente considera, que a gente conecta aqui, que ela está ali Tem alguns ditados, né, que se usam, né? Aqui a gente está pela bola 8. Não sei se isso se usa no Brasil inteiro, em outros lugares, mas é quando tá, tipo, para o jogo terminar, tá pela bola 8, pelo checkmate, né? É essa linha de tempo. A outra linha de tempo que a gente conecta com bastante força por aqui, tá?
é a linha de tempo do... É que tanta gente traz tantos nomes, né, para as coisas que eu não sei nem que nome usar, mas seria a linha de tempo do apagão, ou do reset, ou do crash, né? Não sei qual a expressão mais correta para usar, mas é como se a gente estaria num grande momento para, né, que as coisas elas se redefinam, tá? Redefinam. Pode ser o sistema financeiro, tá? Por isso que eu estou dizendo para vocês que daqui a pouco, nas conexões, nas informações, a gente não consegue, e até a questão de própria segurança, tá? Você não consegue ter a informação precisa ali, porque existe, não sei se a palavra é toda segurança, ou o que seria, né? Mas para manter a ordem das coisas que precisam ir, mas a gente falou que isso poderia ter um efeito cascata daqui a pouco, e vamos tentar analisar, tá? Daqui a pouco, se você tem uma divulgação em massa, qual é o efeito disso? Qual é o efeito disso? Vamos supor assim, que amanhã, né, a gente acorde e tenha isso. Isso gera um monte de outras coisas. Não sei se vocês concordam, um monte de... Poderíamos chamar de redefinições ou de... eu não viria como pânico. Talvez sim, né? Talvez as pessoas poderiam entrar em pânico porque isso é novo, né? Mas o que aconteceria? Gerariam efeitos, né? Como é que é o nome que se chama isso? É cisne negro, né? Quando você tem um evento que ele não tem probabilidade de acontecer, ele acontece e ele gera um monte de outras coisas, né? A gente até dizia que a própria pandemia que teve aqui, ela era um evento que a gente pode chamar de cisne negro, né? Porque ela traz uma coisa que gera um monte de consequências na forma de viver na volta. Então, por que, talvez, se ter uma dessas linhas de tempo, ela poderia, em cascata, né, estar pegando as outras linhas de tempo? Não sei se... Vão me dizendo se vocês conseguem compreender nessa linguagem que a gente está trazendo, porque quando a gente conecta a informação, por isso que às vezes fica até de entender, assim, quando eu faço as conexões, tá, mas peraí, a gente tá analisando o que aqui, né? A gente está analisando um flash solar, a gente está analisando uma grande entrada de luz, a divulgação, porque é como se isso está tudo meio junto ali, tá? Essa é a percepção que a gente tem. Os EBS, né? Isso é uma boa pergunta, porque muita gente cria pânico, assim, tá, mas o que vai acontecer? Né? E os hospitais, e os EBS, eles foram feitos para isso. Vocês imaginem o nível de tecnologia, o nível de consciência, de informação que se tem, é lógico que não vão deixar as pessoas à mercê, né? Para quem prestou atenção, quem recebeu um sinal EBS, eu recebi aqui no Rio Grande do Sul, tiveram várias cidades que receberam o EBS, né? Um teste de EBS. EBS acho que em inglês é Emergency Broadcast System, né? Que é os sistemas de transmissão de emergência. Então eram testes. Aqui a gente recebeu o telefone, ele apita por um tempo informando, né? E lá informava que era um teste, né? Era um teste desse sistema. Só que o entendimento que a gente tem, assim, no que a gente consegue entender de tecnologia, é como se eles assumem o seu celular. O meu, por exemplo, eu estou aqui numa cidade, Santa Maria, que é uma cidade extremamente militar, para quem conhece, né? É um dos maiores contingentes militares do Brasil. Se eu não me engano, é 22 quartéis, mais uma base aérea aqui em Santa Maria. E o que acontece? O meu DDD, que eu uso no meu telefone, não é daqui, né? Então, já fica claro que existe a utilização do GPS, né? Que o teste foi feito em Santa Maria, né? Era uma das cidades que foi feita, foram várias que foram feitas, e eu recebi, né? E alguns familiares meus que moram em outros locais não receberam, né? Alguns receberam, outros não receberam. Então, dá para dizer assim que é assumido o seu telefone. Então, se tiver algum movimento, alguma coisa assim, você vai ser levado em segurança, tá?
ser colocado em segurança. Tá? É isso. Tá? Então, quanto a isso, é um assunto que a gente nem tem tanta preocupação, assim, porque para quem está acompanhando isso há mais tempo sabe que esses testes foram feitos no mundo inteiro já há bastante tempo. Isso está sendo feito também em preparações, né? Tudo são preparações. Tudo são preparações que a gente vai tendo nesse andamento, tá? Uma outra coisa, eles são da luz, tá? O nosso entendimento é que a gente... E aí eu vou entrar, então, nesse próximo tópico que a gente queria trazer aqui das coisas também, que tem a ver com essa coisa do jogo, né? Muitas pessoas, elas mandaram mensagens para nós, né? Principalmente depois do que a gente comentou lá sobre a questão do Arcanjo Miguel, e tem um jargão que as pessoas usam lá aqui dizendo que o jogo é bruto. E o entendimento que a gente tem é que o jogo ele não é bruto. Na verdade, a gente até comentou esses dias que não existe um mal. O mal não existe. O que existe é a falta de consciência, a falta de luz. E o que acontece, tá? O planeta aqui, embora se chame de planeta prisão, muitas pessoas falam isso, ele nunca foi uma prisão. Se existe alguma forma de prisão, uma prisão consciencial. O enredo que o planeta tem aqui, a forma que ele foi sendo habitado e colocado energeticamente, o que acontece? Né? Nenhum ser veio aqui e dominou o planeta, esse é o nosso entendimento. Tá? O que aconteceu é que eles aproveitaram das formas que existiam aqui. E dentro disso, colocaram, vamos dizer, uma forma onde prevaleceu sempre medo e outras coisas. Só que por que a gente entende que o jogo não é bruto e o planeta não é uma prisão? Até porque se você usa essa expressão que o jogo é bruto, ele vai ser bruto para você, porque isso é um decreto. Né? Primeiro de tudo, isso é um decreto. Então a gente entende que o jogo ele é simples, é porque a gente sempre falou aqui que a espiritualidade ela é simples, tá? A gente que coloca resistência, complica, é a consciência. Né? A evolução faz parte da evolução. Mas o que valida isso? Se o planeta fosse uma prisão, né, para quem estuda, conhece os mestres ascensionados, sabe que eles estiveram aqui encarnados. Então a gente pode dizer assim, que eles fizeram um caminho de ascensão em tempos muito mais escuros, né, vamos chamar assim, sombrios, do que esse que nós estamos vivendo agora. Se eles fizeram, a gente também pode fazer. O que a gente quer dizer é que se eles fizeram, isso é possível para todo mundo. E se eles ascensionaram, saíram dessa roda que a gente chama de samsara e tudo mais, é porque isso não é uma prisão. Não é uma prisão. É uma prisão consciencial, onde você precisa se libertar de você mesmo. A gente quer concluir com isso que nunca esse planeta ele esteve à mercê, desamparado ou desorientado, que todas as almas que se propuseram, que buscaram as coisas, conseguiram sair da sua prisão consciencial e chegaram nesse caminho. Tanto que muitos desses seres já estão em outros locais, mas a grande maioria, ela optou, vamos dizer assim, por seguir ajudando esse planeta, que é o caso dos nossos mestres ascensionados, que vai conectar lá com a Ordem dos Kumaras, né, que a gente já trouxe várias informações por aqui. Então, na verdade, não existe isso no nosso entendimento. O que existe é falta de consciência, é falta de nós mesmos. Nós estávamos na nossa noite escura da alma, e agora nós estamos acordando. Nós estamos acordando disso tudo. E tudo se desfaz pelo próprio nível de consciência, de energia. Então, a gente... Isso vale muito para, assim, tá? Vou dar um exemplo. Na nossa vida, para quem estuda cocriação, sabe o que a gente está falando. Você começa a progredir na vida quando você para de culpar o mundo, de culpar os outros, de culpar tudo, e entende que tudo está em você.
O poder pessoal, tudo está em você. Inclusive, isso é uma contradição, né? Quando você coloca assim, que tudo que tira o seu poder pessoal não é da luz. Então, toda essa escuridão, ela tira o seu poder pessoal, entende? Se fosse uma prisão, ela tiraria o seu poder pessoal, e os mestres ascensionados, eles não teriam feito o caminho que fizeram. Então, na verdade, existe essa oportunidade. Mas, voltando ali, na cocriação. Então, quando você começa a entender que está tudo sempre na sua mão, nos seus pensamentos, na forma que você lida, seja com os problemas, com o dia a dia, com as coisas, né? Porque você tem sempre duas alternativas: reclamar, ficar naquela vibração, ficar ali um tempo, cada um tem um tempo. Dá um exemplo, tem gente que, diante de um problema, ela fica um dia, tem pessoas que ficam 2 meses, é diferente para cada um, mas a cocriação tem a ver com isso. E a gente pode dizer que a evolução da alma dentro de um planeta também tem a ver com tudo isso. É como se, por muito tempo, e eu não estou dizendo que alguém é melhor ou pior e fez ou não fez, mas todos nós ficamos nessa outra energia, nessa outra forma. A gente dizia, inclusive em algumas lives, que a nossa mente ela foi ensinada a ter vícios de focar no negativo. Não sei se alguém se recorda disso. Então, o processo de evolução aqui é da mesma forma. E todos os planetas são da mesma forma. Tá? Então, nesse momento, para a gente voltar na parte principal aqui do que a gente está trazendo, é como se, diante de todas as circunstâncias do planeta, não é das aparições, porque isso é uma consequência, tá? Uma consequência, e não é por isso que a Federação Galáctica está vindo para cá, né, numa escala maior, até porque no tempo atemporal eles já estão aqui, né, mas amanhã, pelo que a gente conectou aqui, lembrando, pelo que a gente conectou, se abre um grande portal que ele inicia amanhã, ele vai até, na sua grande potência, até o solstício, que é no dia 21, 22 de dezembro, mas continuando até o final do ano. Então, a gente está com esse presente, vou colocar de Natal, mas de encerramento de ano aqui para a gente. A Matrix, tá? Eu vou pegar de novo esse gancho. O que acontece, tá? O planeta aqui, ele tem uma característica. Imagina assim, tá aqui. Imagina que o planeta foi criado agora. Tá? Agora. Esse planeta foi criado agora. Ele criou uma forma que consegue ter a vida como ela é hoje. E lembrando que nós estamos na 5ª raça adâmica, então para trás ainda era diferente, tá? Mas vamos lá. Então se criou esse planeta. A malha, a gente pode colocar para o nosso entendimento que ela era uma malha neutra. Seres vieram para cá. E dentro dessa forma eles foram abastecendo essa malha, mas eles não violaram, vamos dizer, nenhuma regra, nenhuma lei universal. Eles foram com aquilo que eles tinham. E isso tornou o vício, vamos dizer assim, da humanidade aqui. Inteira essa malha, essa matrix, que é o que a gente sustentou lá por esse tempo todo. Por isso que a gente diz, são os controladores do mundo, nada dessas coisas está errado, tá? Porque se tem consciência do que se está fazendo ao longo do tempo. Porém, não foi infringido nenhuma coisa, porque o planeta ele era um planeta de aprendizado. Ele era um planeta que estava ali, vamos dizer, com as suas características neutras, mas foi abastecido disso, como vários outros foram abastecidos disso. A gente for lá para o sistema Capela, né? Grandes almas vieram de lá, Chico, Xavier, o Emmanuel, o André Luiz, eles vieram de lá, o próprio Chico relatou isso, um pouco mais evoluído que o planeta Terra, chegou num grau de evolução maior que o planeta Terra, e se autodestruíram. Mas o que acontece? Porque quem permitiu, a gente vai dizer assim, quem permitiu isso? É o nível consciencial, se segue, depois tem a continuidade. Não sei se dá para compreender isso. Então, é a mesma coisa que você pegar, né, imagine uma escola aqui uma escola, pegar a escola lá que o Pedrinho estuda. Você atira todas aquelas crianças lá para dentro de uma sala e larga elas lá. Você volta dali 2 semanas, 1 mês, para ver como é que tá.
dependendo como que é o nível dessas crianças, você encontra aquela sala de uma forma, você pode se surpreender, encontrar ela toda arrumada, organizadinha, né? As crianças sentadas, todas organizadas, né? Depende muito, vamos dizer, do que elas aprenderam, mas você pode daqui a pouco encontrar aquilo tudo revirado, uma bagunça. É assim que a gente entende que foi o que foi acontecendo aqui no planeta. Mas ele nunca foi uma prisão que as almas não conseguiam sair daqui. Tá? Tanto que, quando a gente analisa, quando ela atinge um nível de consciência, ela sai. E até isso, né, nós não vamos nos destruir, porque essa linha, tá, ela já foi totalmente descartada, Mari. O planeta Terra ele não tem nenhuma chance de se autodestruir. Tá? O que acontece? Por que isso? A gente já falou em outras oportunidades que quando um planeta ele faz parte da Federação Galáctica dos Mundos, ele automaticamente precisa ser de quinta dimensão. O nosso planeta ele já é considerado de quinta dimensão nas linhas de tempo, né, nos tempos atemporais aqui que a gente está vivenciando o processo. Então ele não tem, é irreversível esse processo. Não tem como dizer, não, agora você se autodestrói e daí vocês estão expulsos da Federação Galáctica. Isso não existe, tá? Então, o processo aqui ele é descartado. A gente comentou em várias lives, tá, também, que não existe o risco de ter uma guerra mundial, né, nuclear aqui, porque essas forças de luz elas estão no controle desses sistemas todos. E agora começou, inclusive, a aparecer notícias sobre isso. A gente compartilhou lá no Instagram alguma coisa, né? Para não dizer muita, porque a gente já perdeu o Instagram algumas vezes, já teve, então a gente compartilhou um videozinho lá, né? Onde a pessoa dizia, né, uma pessoa de alta influência, inteligência americana, ela dizia que estes seres, ela colocava assim, eles não têm, possuem tecnologia para anular a prontidão nuclear americana. Tá? Mas a gente dizia nas lives aqui, vai continuar tendo a escalada a levar a gente a entrar em medo e pensar que nós estamos chegando nesse ponto. Tá? A gente sempre falou isso. Então, a gente sempre diz assim, nós não somos hipócritas, né, de não estar vendo o que está acontecendo. Eles vão escalar ao máximo tudo isso. E faz parte, se a gente parar para analisar a forma que agem, é assim. Tanto que a gente postou lá também, dizendo que não existe nenhuma barreira mais para uma divulgação galáctica aqui no planeta. Que é o que a gente veio explicar aqui nessa live, dizendo assim, trazendo para uma linguagem que a gente consiga entender, é como se eles falaram, ou vocês fazem aquilo que a gente propôs, né, de vocês irem fazendo de uma forma bem, ou nós vamos fazer da nossa forma. É isso. É isso que a gente entende. E a forma deles vamos dizer assim, vai passar por cima de tudo e aqui estamos nós, né? Só que, por isso que a gente até falou, imagina uma coisa dessas acontecendo, né? Vou repetir, até a gente acorda amanhã e eles estão todos no céu se divulgando, esse cisne negro, né, que a gente estava comentando agora há pouco aqui, ele muda tudo. Não tem como você pensar em viver da forma que a gente vive, e a gente já vive diferente depois desse cisne negro que foi a pandemia. A gente não vive mais igual como era lá. Né? Não vive mais igual, já é diferente. E se vier isso, é outro cisne negro muito grande. Por isso que é a proposta. Primeiro vai largando isso devagar, vai trazendo consciência, então, só que você é como se fosse assim, vocês não estão fazendo o que eram para fazer, está atrasado isso, então façam. E é como se agora estão fazendo às pressas isso. Esse é o nosso entendimento que a gente tem. Joguem nos seus corações e tentem conectar se isso faz sentido para vocês. Isso que a gente está trazendo aqui. Mas é exatamente isso que a gente conecta. Exatamente isso que a gente conecta. Que quando a gente trazia, tem umas linhas de tempo que estão atrasadas. Né? E isso tem a ver também com as pessoas ficarem um pouco no medo também, né? Mas é a forma de entendimento que a gente tem. Então, por isso que, quando a gente vai analisar assim, olha, tá, mas diz aí pra gente, quando que você acha que isso vai acontecer? Por mim, isso acontecia já logo, né?
Só que é aquela coisa, eles têm muito mais entendimento de como tá as coisas aqui, como vai ser mais harmônico para todo mundo, né? Então vai ser no momento que precisar ser. E na verdade, porque os Estados Unidos é mais visado, não está acontecendo só lá, tá? É porque lá, você na verdade na pergunta está respondendo, é porque lá é mais visado, lá chama mais atenção, e é como se os Estados Unidos, né, eles têm os olhos do mundo lá, pelo que representam hoje, né, sendo uma potência aqui no planeta. Então, vamos dizer que você coloque isso ali no Uruguai, né, que é aqui do ladinho, a gente mora aqui bem pertinho do Uruguai. Não vai ter tanta ênfase como lá, mas está acontecendo em vários lugares do mundo. Isso é inevitável. Agora já expandiu para a Alemanha, vão me ajudando aí que eu não me lembro, mas tem mais países que já está com a mesma coisa, né? Na Alemanha e tem outros lugares também, tá? Então, esse é o entendimento que a gente tem. Deixa eu ver se Canadá, né, também tá tudo aqui no Brasil também. Aqui no Brasil também está acontecendo. Está acontecendo direto, assim, só que é aquela coisa, né? Tem lugares estratégicos, a gente já falou uma vez, eu até vou dar aqui vou repetir uma coisa que a gente falou uma vez. Tem alguém que está assistindo essa live que mora próximo de Maringá, no Paraná, ou em Maringá, ou na volta ali de Maringá? Ou também mora lá para aqueles lados de Patos de Minas, aquela região lá. Tá? Ó, a Débora falando aqui em Maringá, eu já vi. O que acontece? Ali é como se são pontos, né? Não tem como dizer assim que é exatamente em Maringá, mas é naquela volta. Tá? Na volta de Patos de Minas. É como se fossem bases, tá? Do Comando Astra, por exemplo. E, então você vai ter mais aparições nesses lugares. A mesma forma, vamos dizer, os Estados Unidos ele é um precursor no que acontece no mundo, né? Ele dita muitas coisas no mundo aqui, inclusive na parte armamentista, né? Parte nuclear. Então, lá existem muitos pontos de controle também, né? Muitos pontos de controle também. Então, eu estou falando dessas duas que é as que eu tenho consciência. Aqui no Rio Grande do Sul também tem, próximo até aqui de Santa Maria também, são lugares que ali aqui no Rio Grande do Sul tem, como é que é o nome lá? Deixa eu tentar me lembrar, Aparados da Serra, né? Ali também é um local que é um ponto de base, né, das forças de luz. Então é isso que a gente entende, tá? A gente traz. Então, se tem alguém nessas regiões, na volta ali, de Patos de Minas, ali perto de Maringá, tá? Não estou dizendo que nos outros não vai ter, tá? Mas nestas regiões, são regiões que quem mora ali comece a olhar mais para os céus, porque ali você vai talvez conseguir ver, mas embora todos os lugares a gente pode ver, o pedido é, olhemos para os céus, nós estamos chegando, a gente falou isso no início ali. Em São Paulo e Rio de Janeiro, as grandes cidades, tá? Elas têm um monitoramento maior, visto que tem uma concentração muito grande, não só de pessoas, de tecnologia, é como se você pega São Paulo, é onde as coisas acontecem, Rio de Janeiro, onde as coisas acontecem, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, todas as capitais do Brasil, né? É isso, então todos vão ter, mas eu estou dizendo assim que esses lugares que eu citei é como se eles são base, não que nos outros lugares não vão ter. Tá? Varginha, eu não sei se Varginha fica próximo de Patos de Minas, daquelas regiões ali. Alto Paraíso de Goiás. Então, tem um outro fator que uma vez eu conversei até com a Marise, conversei com outras pessoas e eu estou pegando aqui que dá para trazer essa informação. É como se cada um de nós
pensando em Brasil aqui, tá? Eu sei que tem bastante gente em Portugal, mas isso é válido para outras regiões também. É como se cada um de nós tem uma zona de segurança, tá? Um raio de segurança que, vamos dizer assim, o seu campo, a sua egrégora, ela se desloca aqui em fisicalidade, tá? E isso está junto na parte de percepção. A nossa vai mais ou menos até São Paulo, aqui no Brasil. Eu já tinha comentado isso com a Marise. Por isso que eu não consigo trazer tantas informações, tantas coisas como ali de Goiás, né, de outros lugares. Eu sei que tem, eu conecto que tem, mas é como se quando a gente vai buscar, né, se conectar a informação, a gente não vai nestas zonas por isso. Então, isso foi explicado que todos nós temos um raio, né, de segurança, de deslocamento, né, tanto para... Não que nos outros lugares a gente não estaria em segurança, não é isso. Por exemplo, você vai fazer uma viagem, vai fazer uma coisa. Mas, dá um exemplo, você vai fazer tipo um trabalho energético, né? Existe até um local aonde você vai. Para mim, isso ficou bem claro quando eu fui para São Paulo e quando eu fui para o Rio de Janeiro. Em São Paulo, consegui ancorar muito bem. Já no Rio de Janeiro, já não tanto, né? Não tanto, porque já transpassava da nossa zona. A gente faz parte da Zona Sul, né? Da Zona Sul que eu digo de ancoramento e sustentação energética, de trabalho mesmo. É como se a nossa energia ela está aqui nos pés do processo, aqui falando em Brasil. E existem outros ancorando cada região, né? É isso. Não sei se deu para entender mais ou menos, mas é o que uma vez foi explicado aqui para a gente, que cada um está ancorando, faz parte de um grupo de ancoramento em determinada região, tá? E a nossa região, ela é para cá. Então, é como se, mesmo a gente buscando, a gente consegue buscar informações, tá, nesses lugares do norte, de Goiás, mas não tem uma abertura tão grande quanto tem aqui, tá? É isso, tá? Mais ou menos assim, tá? Que mais? Deixa eu ver. Eu vou pegar perguntas de vocês. O que a gente sabe sobre o Sul, né? O Sul bem literalmente assim, pensando em Brasil, ele é aos pés, né? Como se muitas coisas acontecem no Sul e eles vão se estendendo depois. Olha só, eu moro aqui em Santa Maria, o Pava mora em Santa Maria também, tá? Tem mais pessoas que moram aqui em Santa Maria. Eu não sei como está hoje, mas quando eu era mais novo, Santa Maria, que não é uma cidade muito grande, que tem uns 300 e tantos mil habitantes, Santa Maria, ela era a cidade que tinha mais espíritas per capita no Brasil. Não sei se continua sendo, mas um tempo atrás era, né? Era assim. E você pega a apometria, ela começou aqui no Sul, teve vários... Então, tem movimentos que são assim. Depois, não estou dizendo que um local ou o outro é mais importante ou menos importante que o outro, tá? Mas, para a gente entender que existe, né? Se você pega o próprio Cristo, ele veio num local e espalhou coisas. Então, cada local tem o seu propósito. E é como se o Sul ele tem uma ligação mais de manter, né? Vamos dizer, a segurança do processo aqui, né? Na questão Brasil, tá? Mas tem muitas coisas muito interessantes que são feitas nessas outras regiões, tá? Que mais? Sobre o portal, né? Então a gente tem essa condição, porque o que é um portal? O que é um portal? Um portal, isso, uma âncora. Um portal é um grande vórtice de energia. É isso. Quando você vai ver um portal, ele forma uma porta de entrada de energia. Então a gente poderia dizer assim, esse grande portal, ele abre uma janela, tá? Vamos colocar na linguagem aqui, uma janela de oportunidade energética. O que a gente quer dizer, fazendo a conexão lá com o presente que a gente colocou lá? Que
dentro dessa abertura de janela, tem uma grande oportunidade de terem grandes movimentações aqui no planeta. Tá? Mas está aberto esse portal, essa grande janela de energia, com tudo isso que a gente explicou mais para o início. A concentração da Federação Galáctica agora aqui no nosso planeta. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Foram esvaziados os umbrais, incluem as colônias? A Adri pergunta aqui. A gente já explicou sobre isso. Vamos lá, a gente tem que entender função. Tá? Entender função, que tudo tem que ter uma função. Isso é uma lei universal, tudo tem que ter uma função. E a gente tem que entender também sobre energia. O que acontece? Tá? Tentem analisar comigo. Um planeta, ele tem uma vibração. Tá? Uma vibração. Nesta vibração, vamos tentar entender assim, uma vibração bem baixa. Dentro desta vibração, aqui estão as zonas umbralinas, tá? As zonas umbralinas onde os espíritos, as almas mais densas estão habitando. Mas o planeta, ele começa a fazer uma subida de frequência, tá? Estou subindo aqui. Estas zonas aqui, umbralinas, umbral grosso, elas começam a ser desnecessárias. Estas almas que estão nesta localização energética, elas são, na linguagem que se usa, né? Elas são exiladas para outros locais, outros planetas. A gente até nem gosta muito dessa palavra exílio, mas elas são encaminhadas para outros locais que existe esta vibração, tá? Locais que essa vibração ainda existe. Então, aqui a gente vai dizer umbral grosso. A gente tem outras zonas umbralinas aqui. Então, essa frequência vai subindo aqui do planeta. A gente vê essa modulação pela ressonância Schumann, que ela não se mantém, ela vai flutuando gradativamente. Tá? E o que acontece? Aonde fica a vibração das colônias? As colônias, elas são do quê? Elas são de auxílio. Quem está nessas colônias recebendo quem precisa de auxílio? Tem colônias aqui, né? Posto avançado, colônias em outras zonas, mas tem outras que estão lá em cima que são de muita vibração, de frequência alta. Então, raciocinem comigo. As colônias, elas ainda existem ou não? Escrevam aqui no chat para a gente. Isso é uma matemática energética muito simples da gente entender. Por isso que a espiritualidade, ela sempre diz que a gente precisa analisar as coisas, entender sobre energia, e não pegar, porque o fulano falou, ciclano falou, né? Não é assim que as coisas acontecem. A gente sempre dizia aqui com essa coisa de ter responsabilidade e cuidado, a gente nunca chegou aqui numa live e disse, pessoal, não existem mais umbrais. A gente diz, eles estão sendo esvaziados. As colônias, a gente já falou em lives, elas existem ainda. Por quê? Porque se alguém de nós desencarnar agora, para onde você acha que a gente vai? Direto exilado? Aquela zona mais densa umbralina não existe. Então, existe tudo isso ainda. Porque é tudo frequência, tudo é energia. Por isso que lembram que eu dizia assim, que eu perguntava para a espiritualidade, né? Eu perguntava, tá, mas o que eu preciso, né, para mim fazer vídeos, para mim ficar, quando eu larguei da engenharia, fui trabalhar, o que eu preciso entender, você precisa, a primeira coisa é você entender energia, entender que a gente precisa ter o entendimento das coisas com energia. No momento que você consegue entender que tudo tem uma energia e que tudo faz movimento através da energia, você consegue, tá, começar a entender essas coisas de um outro ângulo e consegue chegar no seu próprio entendimento, não sempre buscando se limitar ao que alguém falou. Porque a gente sempre diz, não acredita em tudo que as pessoas dizem, nem no que eu digo. Tem que analisar, tem que jogar no coração, não é só você, tá? Não é só você ir lá e, peraí, não. Vai ter a parte sua de analisar as coisas. Tá? Vai ter essa parte.
eles não... Existem desencarnes, existem processos que vão, sim, para as naves, mas as colônias, elas não perderam, né? Não perderam a sua função, né, dentro aqui do planeta Terra. Para quem lembra, a gente fez uma live, uma vez, um tempo atrás, não sei quem lembra disso, que a gente passou lá como se fosse uma população planetária. Alguém lembra dessa live? E a gente colocou lá que nós éramos 40, eu estou vendo aqui os números que eu não me recordo também, mas era 42 bilhões de almas, se eu não me engano, aqui no planeta. Depois que começaram todos esses processos, o número aqui acabou em 20, ou eu não lembro se é 22 ou 18 bilhões de almas. A gente pegava lá que tem em torno de 8 bilhões encarnados, sobrava 14. Desses 14, né, uma coisa assim, era que tinha um número lá que tinha condições ainda de encarnar aqui. Aonde essas almas todas elas estão? Elas estão nas zonas espirituais do planeta. Então, é como se as zonas espirituais do planeta é um grande vácuo, né? É um grande vácuo, né, que tem lá. Tem que ter coisas, né, nestas outras zonas, na 4D, como a gente chama, 5, 6, e o planeta vibra até em 7ª, que a gente já comentou isso em live também, né? Claro, esses números são estimados, né, pessoal? Estimados, assim, foram conexões que a gente fez. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Mas é por isso que a gente precisa analisar as coisas. O universo, que a gente trazia assim, a espiritualidade dizia. Então, eles falaram uma vez uma frase aqui para a gente, que a espiritualidade, ela é simples, muito simples, dentro da grande matemática universal. Ou seja, a complexidade universal, ela se resume dentro da simplicidade. Tá? Então, é isso que a gente entende por aqui. Que mais que vocês querem saber? Lembram que também teve um ensinamento, né? Que era, assim, geralmente as perguntas que a gente faz já tem as respostas, né? Vocês lembram disso? Aqui a Lilian pergunta: o que orienta a fazer no período do portal se manter? Vai ser melhor. Surtos. Silvia pergunta: surtos? Surtos, a gente já trazia essa informação também. Nós estamos presenciando isso, não sei vocês, tá? Mas a gente está presenciando isso muito, né? Na nossa volta aqui. Nem estou falando assim de conversar com pessoas, estou falando aqui, no dia a dia, Santa Maria, aqui nas coisas que a gente convive. Tá? Surtos estão aumentando. A gente trazia já essa informação porque as pessoas, elas têm paradigma, elas têm medo, elas têm uma série de coisas. E lembra que a gente falava assim, é como se cada um vai mergulhar dentro do seu próprio abismo e diante disso vai fazer a sua retomada. Só que diante do desconhecido, diante do que foge do controle, né? Que, na verdade, a gente nunca teve controle de nada. Isso é uma ilusão, né? Não sei se vocês concordam, mas é uma grande ilusão a gente achar que nós temos controle e segurança nas coisas, né? Muitas vezes as pessoas, elas fazem, né, planejamentos na vida, e é importante fazer, né? Mas elas fazem planejamentos e quer ter sempre tudo na mão, né? Aqui é conhecido, aqui, né? Mas daqui a pouco vem e tira você do controle. E o universo, nós não temos o controle. Então, qualquer coisa desconhecida que foge, e a mente humana, ela busca ter essa segurança e esse controle. E vejam só, né? A gente é instruído a isso, né? E eu não estou falando que é bom ou que é ruim, mas a gente é tão instruído a isso que muitas vezes você conhece pessoas, eu conheço pessoas, que às vezes elas querem buscar um concurso público para ter a estabilidade, a segurança,
na maioria das vezes elas nem sabem ou nem têm ideia do que vão trabalhar lá, fazer lá, mas eu não estou julgando nem nada, estou dizendo que é a forma que a gente às vezes entende as coisas. Né? Porque, então, assim, muita gente vai surtar, já está surtando, né? E até alguém perguntou uma vez assim, você acha que a gente vai ter um grande boom espiritual? E eu disse, sim, eu acho. Por quê? Porque as pessoas vão procurar em vários meios, em vários lugares, elas vão procurar entender de si, e elas não vão encontrar. E elas só vão encontrar quando elas resolverem olhar para dentro delas. E aí, a gente pode dizer que daí elas fazem o boom espiritual. E isso vai acontecer cada vez mais. Tem a ver com os surtos, tá? Porque as pessoas, elas vão buscar... E analisem, às vezes ela busca, sei lá, numa igreja, né, num estilo de vida, e não, ela vai não encontrando. E a gente só encontra quando busca dentro da gente, não adianta. Você não vai buscar fora, é dentro. Eu não estou falando, tá, pessoal? Não quero ser mal entendido, não estou falando que não é para as pessoas ou que é ruim, ou qualquer coisa nesse sentido, fazer concurso. Estou dizendo como que muitas pessoas têm um entendimento disso, né? Porque o ser humano, ele sempre foi movido, eu fui movido, vocês todos, né? Fomos movidos sempre a buscar segurança. A gente segue, muitas vezes, fazendo isso. Só que isso, na verdade, não existe. É um falso controle, uma falsa segurança que a gente busca. Tá? E eu nem acho agradável dizer isso, né? Nem acho agradável dizer isso, mas é como a gente funciona, né? E a gente está mudando isso, modificando essa questão de buscar sempre a segurança. Ok? Ana Paula, eu como virginiana sou muito controladora, eu sofro com isso, estou trabalhando isso cada vez mais. Sabe que o meu pai é virginiano também, a gente fazia muita piada com ele quando começou a pandemia, é tudo uma ilusão, né? Quando começou a pandemia, porque eu tinha visto um videozinho lá que mostrava cada signo quando chegou a pandemia. E quando chegou no virginiano, como se aquilo deu um pane total, porque o virginiano, ele tem muito isso, né, de manter tudo em ordem, tudo controlado. Eu brincava com que o meu pai, ele lava uma camiseta e já tá passando. Esses dias eu convidei ele, a gente foi num negócio lá do estúdio da Fernanda. Eu falei, pai, não quer ir lá? A gente vai. Aí ele falou, sim, eu vou, só vou passar um pano na casa. Daí a Fernanda perguntou, seu pai vai vir? Eu falei, sim, ele só vai passar um pano na casa antes de... Ele vai passar a camisa, fazer. E eu sempre achei muito engraçado, assim, que eles são extremamente organizados. Daí, você imagina, quando tinha pandemia, acho que ele tinha uns 10 daqueles coisinhas de passar álcool em tudo, né? Alguém encostou, peraí. Outro, peraí. Então, eu pegava bastante no pé dele com isso também. Mas, assim, eu acho... Eu vejo, assim, o meu pai, né, nesse sentido, que às vezes eu queria ser muito mais assim também. Muito mais organizado, assim, que nem ele, né? Ok? Assim, vou pegar essa última pergunta. Os falsos OVNIs, né? Que a gente entende, por isso que a gente diz que tem que ter esse entendimento energético, que não vai se sustentar pela própria questão da energia. Se você pegar e der uma geral, assim, alguns vídeos, você vai lá e vê os comentários, as pessoas estão cada vez questionando mais. Então, a própria energia não se sustenta mais, né? É assim que a gente entende. Ok? Então, eu queria agradecer a todos. Espero que esse vídeo possa ter ajudado, né? A gente sempre vem com essa intenção, né? Que possa auxiliar, que possa abrir um questionamento, abrir uma reflexão. Então, se você conseguir um pouquinho disso, a gente pode dizer que o propósito, o objetivo é que ele foi concluído, tá bem? E nós vamos nos vendo por aí. Um grande abraço e até a próxima.